Meus irmãos, dando continuidade à pregação no livro de Gênesis, convido os irmãos a que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Faremos a leitura do verso de número 26 até o verso de número 31, mas a exposição da manhã deste dia será apenas nos versos 26 e 27. Gênesis capítulo 1, do verso de número 26 até o verso de número 31. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso Deus, abrimos a Tua palavra, Pai, na manhã deste Teu santo dia, para a exposição da Tua palavra. Peço-te, Senhor, que o Senhor me use para a glória do Teu nome na pregação da Tua palavra e que a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor, seja falada, que não sejam palavras segundo a sabedoria dos homens, mas segundo a Tua palavra somente. Abençoa também, Pai, todos aqueles que aqui estão, que estejam com os ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Fala ao coração do Teu povo, instrui cada um do Teu povo, cada um aqui, Senhor, do menor ao maior. É o que eu Te peço, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Nós temos vivido dias que têm revelado que o homem está com a cabeça um pouco virada ou torta, confusa, estranha aquilo que a Escritura revela sobre o que é o homem. Nós estamos envolvidos, enfiados numa sociedade que tem invertido realmente todas as coisas. Ao invés de olhar para o homem e a mulher segundo o padrão da Escritura, eles têm confundido tudo. É interessante olharmos para a sociedade em que estamos inseridos, porque eles têm mostrado, através de algumas práticas, uma humanização daquilo que é criação de Deus não humana, e eles têm desumanizado aquilo que é humano, ou ao ser humano. Eles têm feito isso e basta você olhar aqueles que são chamados pais de pet, aqueles que eles têm os seus animais e eles têm os animais como se fossem pessoas, né? Tem vários caprichos e vários cuidados, como se aquele animal ali fosse o seu próprio filho, como se aquele animal ali fosse de fato um ser humano. Mas, meus irmãos, nós observaremos hoje, a partir desse texto de
Gênesis capítulo 1, versos 26 a 27, que a ideia de ter o animal como um filho, ou o animal como um ser humano, ou até mesmo, como alguns pensam, o animal como algo mais superior, ou superior aos homens, cai por terra. O texto que nós lemos nos revelará que há uma distinção imensa entre a criação de Deus não humana e o homem e a mulher. E o que revela essa distinção é o fato de que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Nesta sessão, meus irmãos, que nos apresenta a criação do sexto dia, o Senhor nos mostra uma criação distinta demais de tudo aquilo que havia sido criado. E como nós vimos na última exposição, o Senhor Deus, Ele criou todas as coisas. Ele criou as plantas, Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou os animais domésticos, os animais selváticos, Ele criou os répteis. Ele criou tudo. Ele simplesmente falava e as coisas então passavam a existir. Mas aqui, meus irmãos, nós percebemos, a partir do verso 26, um tom diferente. As palavras do Senhor anteriormente. E palavras também diferentes. Nós encontraremos o Senhor dizendo, façamos. Inicia-se então esta sessão com uma solene palavra que não foi dita anteriormente. Existem, meus irmãos, aqueles que olham para este façamos e interpretam isto de um modo diferente. Alguns pensam que se trata do que chamam de um plural de majestade. Outros entendem que se trata de um plural de comunicação, como se Deus estivesse aqui falando com os anjos. Então é uma conversa, um diálogo entre Deus e os anjos, o que deve ser rejeitado também. Mas a posição clássica, a posição reformada, o que nós sustentamos, cremos a partir desta porção da Escritura, é que se trata aqui do Deus Trino falando. É o Senhor Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que fala aqui. Por mais que não seja algo muito claro aqui, nestas poucas palavras, que é o Deus Trino quem fala, quando nós contemplamos a progressividade da revelação, nós chegamos à conclusão, sim, de fato, foi a Trindade quem criou. E aqui há como que um conselho da Trindade, como que dialogando entre eles para a criação do homem. Esta verdade, meus irmãos, vai ficar mais evidente mais à frente, mas é isso exatamente que acontece aqui. Há um conselho trinitário chamando o homem à existência. Este homem, meus irmãos, ele é criado, e ele é criado a partir do que fora criado. É interessante. O homem é criado não do nada, mas de um material que já havia sido produzido pelo Senhor anteriormente. O homem, como nos revela a Escritura, ele foi criado do pó da terra. O corpo do homem foi formado do pó da terra. Gênesis capítulo 2, verso 2 nos diz: Ele descansa da obra que tinha feito, e o texto de Gênesis vai nos dizer que ele foi formado do pó da terra. O homem foi criado do pó da terra. O Senhor criou ele do solo. Então o Senhor ali, ele vai preparar o homem, ele vai formar o homem a partir daquilo que já havia sido criado por ele. Isso é o que nos ensina o relato de Gênesis capítulo 2, que detalha um pouco mais a obra da criação do homem. Gênesis capítulo 2, ele não está muito ligado ou preocupado a nos apresentar uma narrativa
cronológica dos fatos, mas em nos apresentar em detalhes como foi que o Senhor criou o homem. Então Adão foi feito de fato do pó. E Eva, sua mulher, como diz Gênesis capítulo 2, Eva foi feita da costela de Adão. E este homem e esta mulher, eles foram criados e o Senhor foi quem criou eles e criou também a alma deles. Eles passaram a ser alma vivente. E o Senhor, então, como foi dito, fez o corpo de um material pré-existente, mas já na criação da alma, isto foi excluído. O Senhor não criou de um material pré-existente. Ele criou do nada a alma no homem. Então o homem passou a ser alma vivente. A raça humana ela foi criada então com uma alma racional e uma alma que é imortal. Foi o Senhor Deus quem concedeu tudo isto ao homem na sua criação. E foi Deus quem fez isto. Por mais que muitos tentem negar isto, por mais que muitos tentem rejeitar a ideia de que foi o Senhor Deus quem criou o homem, a Escritura, ela se revela contrária a isto. Contrária, inclusive, àquilo que é chamado de evolução. A teoria da evolução, ela é rejeitada aqui. A ideia de que o homem é uma evolução a partir de um ancestral primata não é verdadeira. Como escreveu um estudioso, que devemos pensar da teoria da evolução humana. Primeiro, até mesmo do ponto de vista científico, ela é uma mera teoria e carece de prova conclusiva que a valide. Segundo, é completamente contrária ao ensinamento da Bíblia, que apresenta a humanidade como a criação especial de Deus, completamente separada dos animais. Terceiro, é verdade que a aceitação da teoria da evolução como verdadeira quase sempre, se não sempre, leva ao amortecimento gradual da consciência e ao enfraquecimento do senso de responsabilidade moral. É a pura verdade que a Segunda Guerra Mundial foi, em seu sentido mais profundo, uma das consequências da aceitação irrestrita da doutrina da evolução humana como verdadeira, acompanhada de um gradual e real rejeição da Bíblia pelas pessoas mais instruídas como padrão de fé e de vida. Uma vez aceita a suposição da evolução humana, a lógica envolvida nesse declínio moral é inevitável. Se não formos criados por Deus, então não lhe devemos satisfação de nossas crenças e atitudes. Se não respondemos diante de Deus por nossas crenças e atitudes, então só temos satisfação a dar aos nossos semelhantes e a nós mesmos. Nesse caso, não existe um padrão moral absoluto e permanente. O certo e o errado mudam conforme o tempo e as circunstâncias. Desse ponto em diante, basta só mais um passo para a ideologia nazista e materialista comunista. A aparentemente inocente teoria da evolução tem produzido um grande estrago na vida humana. Precisamos entender sempre que a evolução não é uma mera teoria biológica, é também uma filosofia de vida assumida por muitos. Aquilo que eles creem conduz eles a uma prática, e é uma prática perversa. A teoria da evolução, meus irmãos, ela não tem cabimento e aqueles que conhecem ao Senhor devem ir contra esta ideia tão popularizada, tão espalhada, tão difundida. Aqueles que estudaram em escolas públicas ou até mesmo privadas, talvez tenham escutado esse tipo de ensinamento por parte de algum professor. Na universidade, esse tipo de ensino e outros ainda mais, que são contrários à verdade que o Senhor, Ele é o Criador do homem e de todas as coisas,
É espalhado. E eles acreditam nisso como se fosse uma verdade inegociável. Mas nós cristãos não deveríamos jamais aceitar isto. Mesmo eles abrindo a boca para dizer e tentando mostrar através de pesquisas e invenções muitas que eles têm, nós não devemos jamais nos envergonhar da declaração que a Escritura nos traz de que o Senhor criou o homem. Mas que isso pareça loucura para muitos, é a verdade de um Deus que não pode mentir. É o Senhor mesmo quem nos fala. E nós devemos então ouvir a voz do nosso Deus que nos instrui acerca disto, e não a voz daqueles que imaginam coisas. São apenas fruto da sua imaginação. Na verdade, são uma demonstração de um coração totalmente rebelde com o seu Criador. Estes homens odeiam o Criador. Mas é fato, meus irmãos, o Senhor, Ele criou o homem. E o texto nos diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa primeira palavra aqui, meus irmãos, traduzida por homem, no verso de número 26, ela aponta para o homem no sentido genérico, não o homem do sexo masculino. Aponta para os dois gêneros, masculino e feminino. Aponta para o ser humano, aqui se trata da humanidade. Então, esta palavra aqui não aponta simplesmente para o homem do sexo masculino, mas para todos, homem e mulher. O Senhor criou homem e mulher à sua imagem. O verso número 27 vai dizer: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o homem, ele é de fato distinto da criação. O homem, na sua criação, ele é singular. Nós percebemos que as outras criaturas foram criadas segundo a sua espécie. Com frequência você vai ouvir isto, quanto à criação das plantas, quanto à criação dos animais, cada um segundo a sua espécie, cada um segundo a sua espécie. Mas o homem, não. O homem, ele é criado à imagem de Deus, totalmente diferente. O homem, ele não é um animal racional, como algumas pessoas podem imaginar. Ele não está em pé de igualdade com as outras criaturas, não. Ele é muito diferente. O homem foi criado à imagem de Deus, o que é bem diferente dos animais que não foram criados à imagem de Deus. Nem mesmo os anjos, meus irmãos, foram criados à imagem de Deus. Mas o homem, sim. Nós carregamos isto. Nós somos a imagem dele. E nós não podemos imaginar que o homem, o sexo masculino, somente ele foi criado à imagem de Deus de forma alguma. Todos, homem e mulher, possuem isto. Todos. Como escreveu um teólogo chamado Charles Sherlock, ser feito à imagem de Deus é a forma pela qual nós somos descritos em 3 pontos críticos do registro de Gênesis. No ponto alto da atividade criadora de Deus, no começo de um novo estágio da história humana, depois dos trágicos eventos do Éden, e no meio do novo começo de Deus com a raça humana depois do juízo do dilúvio. Ao colocar esses textos nessas posições-chave, o primeiro livro da Bíblia enfatiza que o conceito de ser feito à imagem de Deus é de fundamental importância para o que significa ser humano. Fundamental. Ninguém pode ser chamado de um ser humano se não foi criado à imagem de Deus. Alguns outros textos nos apresentam esta verdade da criação do homem à imagem de Deus. Ainda em Gênesis capítulo 5, do verso 1 até o verso 3, nós encontramos palavras acerca da verdade que o homem foi criado à imagem de Deus. Diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados.
Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Nós encontramos também, ainda em Gênesis capítulo 9, verso 6, a verdade que o homem foi criado à imagem de Deus, e porque o homem foi criado à imagem de Deus, ninguém tem direito de lhe tirar a vida. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Existem, meus irmãos, discussões sobre o que significa dizer que Deus criou o homem e a mulher à sua própria imagem. Há várias ideias estranhas. É interessante como o mormonismo, por exemplo, ou os mormons, eles olham para isso. Os mormons, por exemplo, eles veem a imagem de Deus como um tipo de semelhança física com Deus. Física mesmo, como se Deus ele possuísse corpo. Mas isso deve ser rejeitado, meus irmãos, porque a Bíblia claramente vai de encontro a esta ideia. A Escritura diz que Deus é Espírito. Quando nós encontramos a linguagem bíblica falando em olhos, mãos, pés, se trata de uma linguagem de acomodação chamada antropomorfismo. Não é quando a Escritura atribui a Deus formas humanas, olhos, pés, mas o Senhor ele não possui estas coisas. É apenas uma linguagem para que nós possamos compreender estas verdades, uma linguagem de acomodação à nossa própria limitação. Mas o que significa então dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Vejam, primeiramente nós precisamos entender que imagem e semelhança não são duas palavras com significados distintos, mas são sinônimos. São termos intercambiáveis. Como escreve Berkhoff, as palavras imagem e semelhança são empregadas como sinônimos e uma pela outra, e, portanto, não se referem a duas coisas diferentes. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, são empregadas as duas palavras, mas no versículo de número 27, somente a primeira delas, imagem. É evidente que esta é considerada suficiente para expressar a ideia completa. Em Gênesis capítulo 5, verso 1, só ocorre a palavra semelhança. Mas no versículo 3 desse capítulo 5, acham-se de novo ambos os termos. Em Gênesis capítulo 9, verso 6, contém somente a palavra imagem como uma expressão completa da ideia. Então não são duas palavras com significados distintos, mas duas palavras sinônimas. Não há distinção aqui. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como escreveu um estudioso chamado Anthony Huckman, ele vai falar sobre a imagem de Deus em pelo menos dois aspectos. Ele vai falar da imagem de Deus no sentido estrutural e vai falar também sobre a imagem de Deus num aspecto funcional. Tentando então estabelecer o que significa dizer que o homem foi criado à imagem de Deus. Ele escreve o seguinte: cedo na história da teologia cristã, como vimos, a faculdade intelectual e racional foram eleitas como um dos aspectos mais importantes, se não o mais importante da imagem de Deus no sentido lato. Inclui-se, evidentemente, na imagem neste sentido, o senso moral do homem, sua capacidade de distinguir entre o certo e o errado e sua consciência. Inclui-se também a capacidade para o culto religioso, o que Calvino chamou de sensus divinitatis, ou consciência da divindade. Uma importante qualidade humana frequentemente mencionada pelos teólogos mais recentes é a responsabilidade, a capacidade humana de responder perante Deus e seus semelhantes
e o ser considerado responsável pelo modo como dá essas respostas. Poderíamos então mencionar muitas outras capacidades ou qualidades, tais como, por exemplo, as faculdades volitivas do homem ou sua capacidade de tomar decisões. Uma outra qualidade é o senso estético do homem, pelo qual os seres humanos podem não somente apreciar a beleza esbanjada por Deus na sua criação, mas também criar por si mesmos beleza artística na pintura, na escultura, na poesia e na música. Na verdade, também os dons da fala e do canto são qualidades humanas que pertencem a este aspecto. Aliás, poderíamos aumentar muito esta lista. Em suma, pois podemos dizer que por imagem de Deus no sentido lato ou estrutural, entendemos o conjunto de dons e capacidades dados ao homem e que o habilitam a agir como tal em seus diversos relacionamentos e vocações. Mas então pode-se fazer a seguinte pergunta: por que se deveria considerar os dons e capacidades acima mencionados como parte da imagem de Deus? A resposta é que em todas essas capacidades, o homem é semelhante a Deus e, portanto, o reflete. As faculdades racionais do homem, por exemplo, refletem a razão de Deus e capacitam o homem, em certo sentido, a refletir sobre os pensamentos de Deus a seu respeito. O senso moral do homem reflete algo da natureza moral de Deus, o qual é soberano para determinar o certo e o errado. Nossa capacidade para a comunhão com Deus na adoração reflete a comunhão que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm um com o outro. Nossa capacidade de responder perante Deus e perante os outros seres humanos reproduz a capacidade e a disposição de Deus de responder-nos quando oramos a Ele. A nossa capacidade de tomar decisões reflete de um modo menor o poder soberano de governar daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A nossa sensibilidade para o belo é um vago reflexo de que Deus, em profusão, distribui beleza sobre os picos coroados de neve das montanhas, sobre os vales ricamente ornados e sobre os ocasos que inspiram a reverência. Nosso dom da fala é uma imitação daquele que constantemente nos fala, tanto pela criação como pela palavra. E nosso dom de cantar ecoa a Deus, que se regozija em nós com cânticos de júbilo. Esta é o aspecto estrutural do que significa a imagem de Deus, mas há também o que é chamado de aspecto funcional. E o Catecismo Maior de Westminster ensina com precisão o que isso significa. A pergunta de número 17 nos diz: como criou Deus o homem? Resposta: depois de ter feito todas as demais criaturas, Deus criou o homem macho e fêmea, formou-os do pó, e a mulher da costela do homem, dotou-os de alma vivente, racional e imortal, fê-los conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade. Conhecimento, retidão e santidade. Meus irmãos, como o Catecismo Maior ensina, o homem foi criado conforme a própria imagem do Senhor e revela esses três aspectos: conhecimento, retidão e santidade. Como disse Gerhardus Voss, a imagem de Deus consiste em sabedoria, justiça e santidade. Expressando a mesma verdade de outra forma, a imagem de Deus no homem consiste da natureza racional, moral e espiritual do homem. Ou podemos dizer que o homem tem mente, consciência e capacidade para conhecer e amar ao seu Deus.
capacidade de conhecer e amar o seu Senhor. Ele foi criado em retidão e justiça. Alguns textos do Novo Testamento nos apontam para esta realidade. Colossenses capítulo 3, verso 10, nos dirá que a imagem de Deus compreende a sabedoria. Colossenses capítulo 3, verso de número 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E Efésios capítulo 4, verso de número 24, vai nos apontar para o fato de que a imagem de Deus também compreende a justiça ou retidão e santidade. Como diz Efésios capítulo 4, verso de número 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Em justiça e santidade, homem que foi recriado segundo Deus. Os revistais do novo homem, criado segundo a imagem de Deus. Santidade, meus irmãos, e retidão não é senão a conformidade da vontade e dos sentimentos e da total disposição do ser, de corpo e alma, com a vontade de Deus, nosso Criador. É o homem, então, se conformando corpo e alma, com todo o seu ser, com a vontade daquele que o formou. Então, o homem possuía perfeita santidade. O homem possuía perfeita retidão diante de Deus, na sua criação. Sim. Meus irmãos, uma vez que o homem ele foi criado segundo a imagem de Deus, o engano encontrado na ideia de que o homem é um animal racional não é verdadeiro. Nós, de fato, não somos animais. Mas o que é que a rebelião faz? Como mencionei na introdução, a rebelião dos homens contra este Deus Criador humaniza um animal e desumaniza o homem. O que é que as pessoas têm feito hoje? As pessoas hoje estão mais dispostas a gastar muito dinheiro com seus animais. Dinheiro, investem muito. Basta ver a quantidade de pet shops e outras coisas que foram abertas por aí nesse período de pandemia e outros. Você caminha por aí, é o que você mais encontra. E dá dinheiro, viu? É shampoo para cachorro, é sabonete para cachorro, é tinta para pintar unha de cachorro, pintar unha de gato, é negocinho para amarrar no cabelo, é uma coleirinha diferenciada, é um vestidinho, é uma fralda, é uma ração diferente, massagem, de repente um pouquinho de água quente para o cachorro ficar relaxado dos dias estressantes dele que ele tem dentro da casa, correndo para um lado e para o outro. Vários tipos de coisas. Você vai chegar lá e desembolse, viu? Tem que ter dinheiro para investir nesse negócio, porque um animal, de fato, ele precisa de coisas assim. Salão para cachorro, escovando o dente de cachorro, e botando isso e botando aquilo. Meus irmãos, é um negócio impressionante. Eles são mais bem cuidados do que muitas pessoas por aí. Mas você deve ficar admirado com isso, porque não somente ímpios têm feito isso. Não somente ímpios têm gastado uma fortuna com animais sendo conduzidos a lugares como estes, mas muitos crentes também. Mas ao invés de pegar esse dinheiro para fazer algo bom, eles deveriam fazer algo bom com o dinheiro. O que seria isso? Eles têm disposição para gastar dinheiro com animais, mas não têm disposição para socorrer homens e mulheres que necessitam de socorro. Homens e mulheres que necessitam de um alimento. Homens e mulheres que precisam talvez de um socorro para tratar alguma enfermidade sua. Homens e mulheres que foram criados à imagem de Deus. Coisa que o cachorrinho, o gato,
não foram criados. O que é isso senão humanizar um animal e desumanizar o homem? O que é isso senão inverter as coisas? O mundo, de fato, tem invertido muitas coisas. Querem ser mãe e pai de pets. Tem muitos. Mãe e pai de pets. Eles criam esses animais como se fossem filhos. E muitos fazem isso porque julgam os animais como sendo os animais melhores que uma criança. Criança que foi criada à imagem de Deus também. Não, é muito melhor criar um animal. Não, é algo muito mais importante criar um animal. Eu já sou mãe. Qual é o nome do seu filho? O nome do meu filho é Toby. É o quê? É um cachorro. Qual é o nome do meu filho? Aí você vai ver lá, e cadê seu filho? Aí ela apresenta um cachorro, apresenta um gato para você. Este é o meu filho. Eu e meu marido entramos em acordo aqui. Nós só teremos um filho, será este aqui. É ele que nós iremos criar. Vejam como as coisas estão sendo invertidas no mundo em que vivemos. A palavra do nosso Senhor, a Escritura, como veremos mais à frente nas exposições de Gênesis, o Senhor nos chamou para encher a terra, multiplicar, ter filhos, homens e mulheres foram chamados para isto, mas muitos têm fugido daquilo que é o seu propósito. Nós sabemos, meus irmãos, que nós temos o dever de cuidar da criação. Não estou dizendo aqui que você não deve cuidar do seu animal, não deve alimentar o seu animal, não. Este não é o ponto. Mas é que nós não podemos inverter as coisas. O homem, ele é muito superior aos animais. Meus irmãos, a desumanização ela é tão grande no meio das ideologias espalhadas neste mundo, ideologias satânicas, como fica revelado quando as pessoas estão mais engajadas em salvar os ovos das tartarugas nas praias, mas são rápidos a tentar defender a causa das mulheres que querem matar o seu filho no ventre. Será que isso não é inverter as coisas? Veja que grande confusão. Eles vão entrar em guerra com você se você pisar um dos ovos da tartaruga. Mas eles vão entrar em guerra com você se você defender a criança no ventre. E eles vão entrar em guerra não para defendê-la, mas pleiteando matar. Isso é o maior estágio, talvez, de perversão e de inversão da criatura não humana, colocando ela no lugar daqueles que foram criados à imagem de Deus. Quanta perversidade. Vejam como um pensamento equivocado sobre a criação, um pensamento equivocado sobre quem Deus é de fato, tem implicações práticas terríveis no mundo. É perverso, meus irmãos. Por essa razão, nós somos chamados a tentar fazer com que o mundo compreenda, que aqueles que nos escutam entendam que o homem, ele é superior às criaturas. E a estes que foram criados à imagem de Deus, nós devemos valorizar, zelar e cuidar. Porque foram criados à imagem de Deus. E não importa se essa imagem foi distorcida ou não, porque nós sabemos. Quando nós caminhamos pelo livro de Gênesis, nós chegaremos ao texto em que revelará a queda do homem, quando o homem, então, ele não perde a imagem que foi criado, mas ele, então, tem a sua imagem, a imagem de Deus nele, distorcida. E a imagem, de fato, a imagem de Deus em nós foi distorcida na queda. Mas nós não perdemos a imagem de Deus. Gênesis capítulo 9, verso 6, quando fala sobre a proibição de tirar a vida de um homem, ele vai dizer porque ele foi criado à imagem de Deus. E Gênesis capítulo 9 acontece pós-queda. O homem permanece com a imagem de Deus.
Tiago, no Novo Testamento, Tiago capítulo 3, verso 9, também nos apresenta a verdade de que o homem, todos, não importa se é crente ou não, eles foram criados também à imagem de Deus. Os homens foram feitos à imagem de Deus e mesmo após a queda, eles ainda carregam esta imagem. Você não deve então falar mal e proferir palavras ruins contra ele, Tiago vai dizer, porque ele foi criado à imagem de Deus. E essa imagem então permanece nele. Mas essa imagem foi distorcida. Mas qual modo então que o Senhor ele providenciou para que esta imagem do homem que foi distorcida ela pudesse então passar a ser restaurada? É na obra da redenção, na salvação, a restauração. Somos restaurados segundo a imagem daquele que nos criou. A imago Dei, a imagem de Deus em nós, ela está sendo restaurada enquanto estamos nesse processo de santificação, enquanto estamos nesse processo de peregrinação até a glória. Então, quando nós estaremos na glória plenamente restaurados, segundo a imagem daquele que nos criou. Isto é uma verdade que nós, salvos hoje, experimentamos. Estamos sendo restaurados. Mas, meus irmãos, uma vez que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós, assim como no nosso Deus a pessoalidade, assim como no nosso Deus trino a comunhão, uma vez que você é a imagem dele, você também deve revelar isso. Visto que Deus é Espírito, não podemos concluir que a semelhança a Deus neste caso esteja na diferença física entre homens e mulheres. Ao contrário, a semelhança deve ser encontrada no fato de que o homem necessita do companheirismo da mulher, de que a pessoa humana é um ser social, de que a mulher complementa o homem e o homem complementa a mulher. Dessa forma, os seres humanos refletem Deus, que não existe como um ser solitário, mas como um ser em comunhão. Uma comunhão que é descrita em um estágio posterior da revelação divina, como aquela existente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como existe plena comunhão ali, como existe pleno amor ali, como existe pleno companheirismo, nós que fomos criados à imagem deste nosso Deus Trino, devemos também experimentar isto. Como é bom, meus irmãos, nós experimentamos isto. Estamos nesta ocasião experimentando isto. Em comunhão, nós juntos, como um corpo, adorando o nosso Criador. Mas nós devemos revelar este companheirismo também durante toda a nossa caminhada. Não fomos chamados a caminhar sozinho. Você não é um lobo solitário, alguém que foi chamado para caminhar sem ninguém ao seu lado de forma alguma. Nós devemos, então, estar juntos na comunhão dos outros, ajudando uns aos outros, encorajando uns aos outros, exortando uns aos outros, demonstrando amor e serviço uns pelos outros. Assim como existe um amor imenso entre o Deus Trino, deve existir um amor imenso entre nós aqui. Nós devemos revelar estas coisas na nossa caminhada. Porque nós fomos criados à imagem do nosso Deus, que está em plena comunhão. Isto é o que é exigido de mim e de ti. Isto é um aspecto que deve ser revelado em nós, sobretudo em nós que fomos salvos por Cristo. Sobretudo em nós que fomos resgatados. Porque o homem foi criado à imagem de Deus, nós devemos então experimentar estas coisas em nossa caminhada. Mas também, meus irmãos, porque nós somos criados à imagem de Deus, nós representamos a Deus. Nós somos a representação dele. E como representantes de Deus, deveríamos apoiar e defender aquilo que Deus apoia e deveríamos promover o que Deus promove. Como representantes de Deus, não devemos fazer o que queremos, mas sim o que Deus deseja. Meus irmãos, por nosso intermédio, Deus realiza os seus propósitos na terra.
em nós, as pessoas deveriam poder encontrar Deus, ouvir sua palavra e experimentar o seu amor, porque o homem é representação de Deus. Nós deveríamos, então, na nossa caminhada, as pessoas deveriam ver Deus. Através de nós, como representantes de Deus, as pessoas deveriam ouvir, então, a palavra de Deus. As pessoas deveriam ver, então, na nossa caminhada, como representantes deste Deus, as marcas de que alguém que foi alvo da salvação deste Deus. Nós somos os representantes dele aqui. Nós somos como que o espelho, alguém que reflete este Deus, porque fomos criados à imagem dele. E como é que nós temos representado o nosso Senhor nesta terra? Será que você tem caminhado como o Senhor exige de ti? Será que você tem revelado Deus na sua vida? Nós deveríamos sim, meus irmãos. Uma vez que somos a sua própria imagem e semelhança. E, meus irmãos, nós temos um padrão perfeito de alguém que é a perfeita expressão da imagem de Deus e alguém que é um paradigma e padrão para nós. Esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, verso de número 15, nos diz o seguinte: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo, meus irmãos, ele é a imagem de Deus por excelência. Cristo é a perfeita expressão da imagem de Deus. E, meus irmãos, Cristo, em sua humanidade, ele nos mostra o que deveríamos ser como imagem de Deus. O que eu e você deveríamos refletir na nossa caminhada. Ele é esse padrão. Ele foi aquele que perfeitamente obedeceu ao seu Pai. E nós deveríamos, então, semelhantemente a ele, andar como pessoas que caminham em perfeita obediência ao nosso Deus Criador. Se somos a imagem de Deus, deveríamos também andar assim. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi alguém que, sendo a imagem de Deus, a excelência da imagem de Deus, ele foi alguém também que caminhou em oração. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele orava, ele clamava ao seu Pai, ele vivia em plena dependência do seu Pai. Se Cristo, que é a excelência da imagem de Deus, ele, que é aquilo que nós deveríamos ser, orava e vivia em plena dependência de Deus, não deveríamos nós fazer o mesmo? Meus irmãos, Cristo é o nosso padrão. Cristo, como imagem de Deus, ele também é um padrão para nós de compaixão e amor. Como ele tem compaixão daqueles que têm necessidade, como ele tem amor para com homens que não são merecedores do seu amor. Nós também deveríamos revelar isso em nossa caminhada, nas nossas palavras e nos nossos atos. Devemos então tentar ser parecidos com o nosso Cristo. Deveríamos buscar diariamente ser mais parecidos com Ele. Está aqui a Escritura revelando tudo o que precisamos saber acerca de quem Ele é e de como Ele caminhou. E deveríamos buscar então, diligentemente, dia após dia, tentar ser como Ele é. É o que a palavra requer de mim e de ti. Mas é interessante, meus irmãos, nós olharmos que a palavra do nosso Deus, nesses dois versos, apresenta a verdade de que o Senhor, Deus, criou o homem e a mulher à sua própria imagem. Homem e mulher são, diante de Deus, essencialmente iguais. Mas é interessante notarmos também que o texto vai fazer uma distinção. O verso de número 27 fará uma distinção, como mencionei. No início existe a palavra homem, no sentido genérico, trata-se da humanidade. Mas depois o texto vai falar entre homem e mulher.
homem e mulher. O verso de número 27 diz: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. As duas palavras, meus irmãos, originais aqui, elas podem ser traduzidas como macho e fêmea. É a mesma palavra, inclusive, usada para os outros seres que foram criados, segundo a sua imagem, macho e fêmea. Macho e fêmea, o homem e a mulher foram criados. Uma outra palavra, outras duas palavras que são usadas e traduzidas por homem e mulher é ish e ishá. Ish, homem, ishá, mulher. O texto de Gênesis, meus irmãos, ele faz uma clara distinção entre os seres humanos. Sexo masculino e sexo feminino. Como mencionei, ambos criados à imagem de Deus, mas são diferentes. E aqui, meus irmãos, isso traz implicações para o mundo, para a vida. Uma vez que as mulheres, meus irmãos, elas foram criadas à imagem de Deus, como o homem também foi, isso nos revela que elas são essencialmente iguais a nós. E nos traz, por implicação, a verdade de que nós não somos superiores às mulheres. Como muitas pessoas podem imaginar. O machismo, ele vai pensar isto. O machista, de fato, não o machismo que as feministas vivem dizendo aí, qualquer coisa é machismo, mas aquele homem que é de fato machista, ele tem essa compreensão equivocada. Ele imagina, no fundo, que ele é superior à mulher. Então ele pode maltratar, ele pode desconsiderar, ele pode rejeitá-la. Ela é como se não fosse nada, porque ele é superior. Mas essa distinção, biblicamente, não existe. Essencialmente, diante de Deus, somos iguais. Ele ama tanto a mulher como ama o homem. A mulher, assim como o homem, são objeto da sua graça. O homem e a mulher são objeto da sua bondade. O homem e a mulher são objeto do seu amor e da salvação em Cristo. Não existe distinção essencial diante de Deus. Então o machismo, ele deve sim ser rejeitado. Ele é contrário à Escritura Sagrada. Mas não somente o machismo, o feminismo também. O feminismo, ele é estranho também ao que a Escritura diz. Porque o feminismo, ele vai tentar destruir a distinção dos sexos. Há distinção. Se Deus faz, então, essa distinção entre homem e mulher, devemos fazer também. O feminismo não está nem um pouco interessado nisso. Homens e mulheres, meus irmãos, são iguais diante de Deus, sim, como vimos. Contudo, têm papéis distintos. E essa distinção, ela reflete muito da Trindade. Nós vimos que o ser humano, existe o ser humano, homem e mulher, mas com papéis distintos. Uma raça humana, homens e mulheres com papéis distintos. Como é a Trindade? Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 são Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Nós fomos criados à imagem deste nosso Deus Trino. E vejam só, mesma substância, iguais em poder e glória. Mas o que podemos falar sobre os papéis deles? Há distinção nos papéis. Há funções diferentes. A teologia sistemática vai chamar de economia da Trindade. Como podemos olhar lá em Efésios capítulo 1, Deus, o Pai, Ele é aquele que elege, Ele é aquele que escolhe no mundo homens e mulheres para a salvação. Nós encontramos então no mesmo capítulo o Senhor Jesus Cristo sendo aquele que vai ser entregue para a salvação destes que foram eleitos pelo Pai. Então Ele vai morrer pelos eleitos. E o Espírito Santo, então, é aquele que vai aplicar a obra da redenção de Cristo no coração dos eleitos.
O Pai escolhe, o Filho morre e o Espírito Santo aplica a obra da redenção. Um único Deus. 3 pessoas distintas, essencialmente iguais, com papéis diferentes, na obra da redenção do homem. Isso é revelado no homem e na mulher, os quais espelham o Deus Trino. Existe apenas o ser humano, mas há distinção. Existem, então, gêneros distintos. Existem funções diferentes em todos os lugares. Na casa, o homem, como cabeça da casa, liderando o seu lar. A esposa, cuidando das coisas do lar, sendo uma boa esposa, auxiliando o seu esposo, temente ao Senhor, fazendo as coisas da casa, que não devem ser consideradas como coisas de pequena importância. Paulo vai dizer que as mulheres mais velhas devem instruir as mais jovens a como amar o seu marido, mas também a como ser uma boa dona de casa. Trabalho muito tem em casa, que em nada desvaloriza a mulher. Muito pelo contrário. Coloca ela no lugar certo. Né? Onde ela vai revelar ali o temor ao seu Deus. E como isso é maravilhoso para a perfeita harmonia do lar. A distinção. O homem é aquele que vai sair para se quebrar. O homem é aquele que tem que sair para ralar. Se tem alguém que tem que cansar, suar, se machucar e estar exposto a tantas coisas neste mundo, é o homem, não a mulher. Então ele vai sair para desbravar então neste mundo, para trazer então o que é necessário para assistir àqueles que estão sob seus cuidados, a sua esposa e os seus filhos. O homem foi, inclusive, formado com a estrutura física própria para o trabalho duro, de fato. E o Senhor preparou para isto. Há gêneros distintos, por mais que muitos tentem negar, há funções diferentes na casa e na igreja. As mulheres não têm um papel público na igreja, não porque elas são inferiores aos homens. Não porque elas não são tão capazes quanto os homens são. Há muitas mulheres que sabem muito mais teologia do que muitos homens. Há muitas mulheres que falam sobre teologia melhor do que muitos homens. Mas há funções distintas, determinadas pelo Senhor para o bom andamento das coisas. Ele colocou os homens aqui na frente. Para que o homem, ao falar, ele seja contrariado, caso alguém contrarie. E é ele que então vai estar aqui de peito aberto, pronto para falar e disposto então a receber críticas e oposição de muitos. Colocar a mulher para falar aqui, quando homens fazem isso, revela um problema na masculinidade deles e uma exposição desnecessária daquela que deveria ser preservada. Os homens são chamados para assumir este papel. Foi o Senhor quem ordenou, segundo a sua sabedoria, segundo a sua palavra. As mulheres andam diferente, as mulheres têm gestos diferentes, geralmente são mais delicadas, mais cuidadosas. Há um modo de vestir que é distinto também, diferente do modo que os homens se vestem, por mais que esteja sendo popularizado aí, os homens se vestindo com roupas que mais parecem roupas de mulheres e mulheres se vestindo como se fossem homens. Mas não, o Senhor nos criou diferentes, meus irmãos. E aí está a beleza da criação de Deus no homem. A distinção. As crianças devem saber disso desde cedo. As crianças devem saber desde cedo, especialmente os meninos, que eles devem saber que eles são diferentes das meninas. Vocês devem saber disto, crianças. Você, um rapaz, você, um menino, é diferente da moça, da menina. Você tem uma estrutura diferente. E você não deve usar a sua força para machucar. Você não deve usar a sua força para bater na menina. Você não deve usar a sua força para empurrar, para puxar, para machucá-la. Não. Você é um homem. E você então deve guardar a sua força para defendê-la.
Você deve estar pronto para defender ela caso algo de perigoso aconteça. Homens também, nós somos chamados para isto. Teve um exemplo recente de uma criança, não lembro onde foi o lugar, mas que um cachorro tentou atacar, salvo engano, a sua irmã, e ele se lançou na frente, e depois apareceu ele em vários lugares, ele todo machucado, todo cortado, salvo engano, fez várias cirurgias. Ele foi mordido e atacado pelo cachorro, mas ele correu para defender a sua irmã. Ele entrou em defesa dela. Ele fez o que ele deveria fazer como homem, como rapaz. Ele fez aquilo que nós, como homens, devemos estar prontos para fazer. É defender aquelas que são mais frágeis. Este é o dever do homem. E aí a distinção. O homem, ele é diferente da mulher, por mais que o mundo tente negar isto. E, meus irmãos, isso também, o fato de que o Senhor criou homem e mulher, vai de encontro a todo tipo de distorção sexual e mutilação. O homem, em sua rebelião, se volta contra Deus. A palavra diz, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Mesmo que em sua rebelião contra Deus, o homem tente se deformar. Muitos arrancando seus órgãos, tentando andar como se fosse uma mulher. Muitas mulheres arrancando os seus seios, tentando agora então andar como um homem e ser um homem, indo contra o padrão estabelecido pelo Senhor. Vejam se isso não é rebelião terrível contra o seu Criador e uma insatisfação com o modo que o Senhor os criou. E muitos com a prática sexual que não é natural. O homossexualismo, o lesbianismo, os chamados andrógenos. E existem ainda aqueles que são estranhíssimos demais, que não olham a distinção entre a criação e o homem, e eles têm relação com animais. Vejam só como o homem ele perverte um modo tão perfeito que o Senhor criou todas as coisas. O Senhor criou o homem macho e fêmea para a glória dele, para o bom andamento das coisas. Perfeito, meus irmãos. O Senhor sabe o que faz. Mas o homem longe de Deus, o homem que não conhece a Deus, quanto mais o homem está diante do seu Criador, mais ele agirá com desumanidade. Ele será estranho. Mas, meus irmãos, quanto mais próximos do Deus Trino nós estamos, quanto mais próximos do nosso Senhor, mais humanos nós seremos. Mais refletiremos a verdadeira humanidade que é encontrada nele. Mas para todos estes que estão perdidos aí, para todos estes que querem inverter as coisas, para todos estes que colocam o homem como inferior à criação, para todos estes que colocam ou invertem o modo que o Senhor criou, homem e mulher, para todos estes que propagam isto, que defendem isto e que até mesmo talvez tenham mutilado o seu corpo, contrário ao modo que o Senhor criou, para todos estes há esperança. Cristo, o Deus homem, ele é oferecido livremente para a salvação de todo aquele que crê. Paulo vai escrever em Coríntios, muitos eram envolvidos com todo tipo de práticas, inclusive práticas da homossexualidade, bestialidade e coisas desta natureza. Ele vai dizer, antes, muitos de vocês eram assim, mas fostes justificados. Vocês foram redimidos. Vocês foram salvos por Cristo. Então nós devemos então estar prontos para anunciar este evangelho, inclusive para estes que estão perdidos em grande confusão como estas, sem discriminação alguma. Eles carecem da graça de Deus como todos nós carecíamos. Ele não tem que ser digno para receber a Cristo.
Não devemos imaginar que alguém deve revelar dignidade. Ele anda como uma mulher, ela se veste como um homem. Eu não quero falar nada com essa pessoa. Não, meus irmãos. Para que essa pessoa possa ser liberta disto. Para que essa pessoa possa então caminhar como um verdadeiro Filho de Deus, para que ele possa então passar a ter a sua imagem de Deus estampada nele e restaurada, nós devemos anunciar a este Cristo. Se você não crê em Cristo, o Senhor te chama. O Senhor te chama a fé nele. É somente neste Cristo, como revelado na Escritura Sagrada, que você pode encontrar a salvação para a sua alma. Estando nele, salvo por ele, unido a ele, você terá então, no porvir, a imagem de Deus plenamente restaurada em ti. Seremos semelhantes ao nosso Cristo, aquele que revela a imagem de Deus em excelência. Bendito seja o nosso Senhor pela sua palavra. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Senhor e amado Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Nós te agradecemos pela verdade de que o Senhor nos criou e nos criou segundo a sua própria imagem. E nós devemos refletir, espelhar o Senhor neste mundo, em nossas vidas, em nossas palavras, em tudo aquilo que praticamos nesta vida. Que pelo Senhor nós sejamos restaurados plenamente, tenhamos a imagem de Deus restaurada perfeitamente em nós. Imagem esta hoje distorcida, mas que deve estar sendo restaurada em Cristo. Te louvamos, Pai, por isto. Te agradecemos por tua bondade. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor nos use, de modo que sejamos homens e mulheres que anunciam e testemunham do Senhor neste mundo que está perdido. De homens e mulheres que se rebelam contra o modo que o Senhor os criou. Que anunciemos, Pai, a tua verdade a estes, sendo eles teus, ouvirão a tua voz e te seguirão. Que sejamos instrumentos do Senhor na propagação da tua verdade. Usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.